Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero que os irmãos abram sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122. Primeiramente, vamos ler somente o versículo 1. Salmo 122, versículo 1 diz o seguinte: Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somente esse versículo. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença. Tu já falaste conosco dessa noite, Senhor, possa estar continuando falando, Senhor. Que a Tua palavra possa ser luz para os nossos olhos, Senhor, que possamos realmente entender Tua palavra, Tua importância, Senhor, do Teu reino, Senhor. Tua importância da igreja, Senhor, nesse mundo também, Senhor. Que isso possa estar claro nos nossos corações, Senhor. Que o Espírito Santo realmente possa nos dar uma direção sempre clara. Que eu possa ser o instrumento Teu desse momento agora, Senhor. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite eu quero falar de um tema que eu achei muito interessante, que diz por que muitas pessoas abandonam a igreja. Se nós somos uma igreja, tem mais duas igrejas fora da igreja. Uma grande parte, nós vejamos, se as pessoas fizessem o censo que faz, que tem 2 vezes mais pessoas desigrejadas do que igrejas. E por que esse motivo dessas pessoas não estão dentro, não fazem parte mais do povo de Deus, assim, não frequentam mais uma igreja? E aí, porque se nós olhamos no contexto geral, o que realmente é uma igreja? O que é a igreja? Nós vejamos, é um significado muito genérico que fala assim, igreja, que é uma assembleia. Uma congregação ou uma reunião. Qualquer coisa nós vejamos que isso sempre aconteceu. Se nós olhamos na história do povo judeu, eles tinham, a sua igreja, que era o templo de Salomão, antes era o tabernáculo. E aí nós vejamos, aí passou o tempo, eles foram extraditados para a Babilônia, e aí foi destruído o templo, e aí o que eles fizeram? Eles construíram as sinagogas. E sinagoga quer dizer o quê? No original, assembleia. Que o povo se reunia para fazer o quê? Para buscar o que? Realmente adoração a Deus. Nós vejamos, igreja, realmente isso, quando as pessoas se reúnem para quê? Para adorar a Deus. E mais ainda, ouvir a palavra de Deus. E mais ainda, para buscar o quê? Conforto espiritual para a sua vida. E isso é igreja. E veja assim, igreja é tão importante, nós vejamos assim que é algo que nós vejamos quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério, todo sábado Jesus ia para a sinagoga. Se olhamos assim dos evangélicos, até que é um da sinagoga, quando Jesus foi no sábado, quando leu o livro de Isaías, que ele fala assim, que hoje se cumpriu a palavra de Deus, porque era algo, geralmente, quando o povo de Deus se reúne, para que simplesmente meditar a palavra do Senhor. E é algo que nós vejamos, que sempre foi muito importante para a fé das pessoas ficarem vivas. E nós vejamos, Jesus já deu exemplo e assim por diante, mais ainda, Jesus falou, onde que tem 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu sou crente, não, Jesus já falou, onde é que tem 2 ou 3, onde é que tem uma pequena assembleia, que Ele estará lá. Que as pessoas podem ter certeza, basta 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus como uma pequena assembleia, que Ele já estaria lá presente. Então, quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para receber uma palavra, porque realmente podemos ter toda certeza que Jesus está presente. E eu vejo assim que muitas vezes nós estamos enganados porque achamos, eu preciso sentir. Não, eu preciso crer na palavra. A palavra, quando Jesus fala que está presente, realmente Jesus está presente aqui, porque nós fazemos parte de uma igreja. E aí nós podemos ver por que tantas pessoas abandonam então a igreja. Por que tantas pessoas deixam de congregar uma igreja? Mesmo que a palavra de Deus vai trazendo muita advertência para nós não abandonarmos. Eu vejo assim que se nós olhamos lá em Provérbios, capítulo 18, verso 1, diz, quem se isola busca interesses egoístas, é rebelde contra sensatez. Quando a pessoa ela se isola, na verdade ela é uma egoísta. Porque nós vejamos que muitas vezes as pessoas que se afastam, não é porque se afastam por causa dos outros, ela se afasta por causa dela mesma, porque ela tem um egoísmo que ela não consegue suportar,
ela não consegue realmente andar com outras muitas, vejamos hoje, as pessoas não conseguem andar com quem anda, quem pensa diferente, porque no fundo as pessoas elas são egoístas, elas querem que o mundo seja conforme a sua vontade. Nós vejamos assim que grande parte disso acontece. E o mais interessante ainda é que a pessoa ela se afasta, ela busca isolamento, ela é egoísta porque ela ainda quer se colocar como vítima. Ela põe como que os outros são culpados simplesmente, né, por ela não mais andar, porque ela ficou aqui de lado. Mas na verdade ela que é egoísta, porque ela não consegue suportar. E mais ainda a palavra de Deus, lá em Hebreus 10, onde é que tem uma grande advertência, que fala assim, 10, 25, não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos uns aos outros, ainda mais que quanto que vem, que está próximo qual o dia de Jesus em buscar a igreja. Eu gostei muito, essa semana até compartilhei lá um texto que eu falei que o Apocalipse está à nossa porta, e nós vejamos que é realmente como que o Apocalipse está à nossa porta, muito, muito perto. E eu vejo assim que grande parte das pessoas, elas acham que isso não é importante, mas eu penso, essa é a minha opinião, todas as pessoas que estão fora da igreja, quando Jesus trocar a trombeta, elas não vão ouvir. Porque em Apocalipse fala assim que uma grande multidão vai passar a tribulação, eles não vão receber a marca, são pessoas que conhecem realmente a palavra, são pessoas que conhecem o Evangelho. Mas o que acontece quando a trombeta tocar, eles vão estar fora, porque são pessoas que realmente não conseguiram mais andar no meio do povo de Deus. E essa noite eu quero falar por que as pessoas tanto abandonam a igreja, qual que é o motivo que as pessoas abandonam a igreja? Será que elas têm razão ou não têm razão? Depende do ponto de vista. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas chegam na igreja, elas abandonam a igreja porque elas encontram decepção na igreja. Porque muitas vezes nós chegamos numa igreja, como que conhece que é aquela história que toda vassoura nova vale bem, né? Você chega na igreja, é uma maravilha, você vai vivendo, mas aqui mesmo é meu lugar. E aí você vai passando os dias e aquilo vai acontecendo coisas, e aí quando vê, você se decepciona. Se decepciona com muitas coisas, não é aquilo que eu pensava que fosse. Eu pensava que a igreja seria uma outra coisa, e aí foi passando o tempo e descobri que não é aquilo que eu pensava. E aí a decepção vem, e aquilo faz um grande motivo das pessoas realmente abandonarem a igreja. Porque ela se realmente decepciona. E aí aquela visão que ela tinha fora da igreja, do primeiro amor, porque o apóstolo João que fala lá em Apocalipse, né, volta ao primeiro amor, é como realmente nós vejamos quando nós se casamos com alguém, somos apaixonados, né, aquela é uma maravilha, mas passa o tempo, vem a decepção, né, porque muitas vezes quando nós amamos primeiro, nós só vemos o lado positivo, mas como tudo na vida sempre vem decepção, e como na igreja também é algo normal. As pessoas realmente elas se decepcionam com a igreja, e é um grande motivo delas desistir de andar no meio de um grupo. Aí outros que se decepcionam numa igreja, vai na outra, e se decepciona, vai na outra, e até uma hora não vai em lugar nenhum, porque ela vai se decepcionar em todo lugar. Outro ponto também que eu vejo assim, que as pessoas abandonam a igreja porque elas se frustram com a igreja. Quantas e quantas vezes nós vejamos pessoas que se frustram com o pastor. Ela pensava que o pastor seria algo e depois descobre que não era. Às vezes pensa que o pastor seria alguma coisa, ou com o irmão, né? Aí a hora que eu mais precisei, o irmão não alcançou, o pastor não alcançou, e assim por diante. E aí vem a frustração, e aí ela se sente uma vítima, uma frustração tão grande mas como que realmente fazer parte desse grupo? E eu vejo assim que realmente as pessoas abandonam a igreja porque tem essa frustração. E eu vejo assim que isso é algo que sempre acontece, que as pessoas nós se frustramos, e assim como é que eu vejo assim que todo mundo se frustra, quantas e quantas vezes, né, as pessoas se frustram com o pastor realmente, ou com o irmão. E assim como a gente também como pastores, quando se frustra com os irmãos, né, quantas e quantas vezes nós se frustramos algo, nós trazemos a palavra, nós dedicamos nosso tempo, nós oramos, e aí chega um tempo que a pessoa fala, eu não quero mais. Não é uma frustração? Tem pastor que abandona a igreja. E se não cuidar, abandona mesmo. Por causa da frustração. E assim tem muita gente também que abandona a igreja por causa de ser frustrado.
Outro ponto também que eu vejo assim, que as pessoas elas abandonam a igreja por causa da hipocrisia que existe na igreja. E se nós olhamos, realmente tem muita hipocrisia. Tem muitas coisas que nós vejamos, se nós olhamos, uma igreja fala uma coisa, mas ela não vive. Quantas e quantas quando nós encontramos pessoas que falam algo, e como que isso é interessante, as pessoas pregam a palavra, ela lê bonito, ela tem uma boa interpretação, e aí se vai tendo mais intimidade, se descobre que a pessoa não vive nada daquilo que ela fala. E quantas vezes nós vejamos também, e vai assim por diante, aí a hipocrisia, ela toma conta. Até como membro individual, pastor individual, também igrejas inteiras, de repente vivem a hipocrisia, nós olhamos, falamos assim, essa igreja não é nada daquilo que ela fala que seja, ela fala que tem amor próximo, ela ama as pessoas, aí descobrimos um dia, não fui amado, assim por diante, e eu me encontro que realmente essa igreja não é uma igreja que verdadeiramente é uma igreja hipócrita, porque ela fala algo e não vive aquilo que fala. E isso é um grande motivo que as pessoas realmente elas deixam a igreja. Outro ponto também que vejo assim, que as pessoas abandonam a igreja, deixam, porque elas não aguentam ser pressionadas. E é muito comum nós sermos, muitas vezes, somos pressionados pela diretoria ou pelo pastor principalmente, quando o pastor começa a pressionar a gente para nós termos aqui uma vida mais santa. Começa a apertar realmente, irmão, você tem que realmente tomar jeito da tua vida, você tem que consertar a tua vida. E aí começa a pressão, porque no começo, quando é como namoro, você não fala nada. Não é verdade? Quando se namora, se apaixona, é uma maravilha. Mas passa o tempo, começa a cobrança, e aí vem a pressão. Algo aí, as pessoas se sentem incomodados. E aí realmente ela fala, mas está me pressionando, está pegando no meu pé. E ela não consegue viver sobre a pressão, e aí ela também abandona. E quantas vezes somos pressionados quando a igreja, também o pastor começa a pregar, assim, realmente você tem que evangelizar, você tem que realmente falar a palavra para alguém, né? Então nós desejamos, e aí nós se sentemos constrangidos, porque a pressão é algo que realmente vai acontecer na igreja, porque se você for salvo, foi salvo por alguém, que falou palavra para Deus, por que você não vai falar para alguém? E aí a pressão aumenta, e quanto mais crente, mais velho nós somos, mais vem a pressão. Não é porque quando as pessoas são visitantes, ninguém não cobra nada, mas quando passa o tempo, vai começando, aumentando a pressão, e aí nós realmente temos que evangelizarmos. Outra vez, quando às vezes vem a pressão, que nós temos uma pressão, sermos crentes diferentes no mundo, vem a pressão realmente, quando o irmão ele não consegue viver a palavra, e aí vem a pressão, mas como que se vive desse jeito? Você tem que ser algo diferente, você não pode viver como as pessoas do mundo vivem, você tem que fazer a diferença, ser luz e sal nesse mundo. E aí vem a pressão, muitas vezes as pessoas, elas não querem isso, elas não aguentam a pressão. Outra pressão muito comum, das vezes uma das mais comuns também, que as pessoas abandonam a igreja, quando a igreja cobra, o pastor cobra, que realmente você tem que ser fiel no dízimo e nas ofertas. Se tem uma coisa que as pessoas, elas abandonam, porque quando vem a cobrança, realmente você tem que obedecer a palavra de Deus. Porque vem a pressão, porque a palavra, aí muitas vezes nós podemos usar o texto lá de Malaquias, né? Se você não for fiel a Deus, você está roubando a Deus. Você está roubando na igreja nada, simplesmente você está roubando a Deus. Então nós vejamos, e aí as pessoas se sentem constrangidos. Aí já acha que o pastor quer o dinheiro, a igreja quer o dinheiro, e esse é um dos grandes motivos que as pessoas elas vão e abandonam a igreja. Porque ela não aguenta viver sob pressão. E você acha que essas pessoas, esses motivos são corretos de se abandonar a igreja? Eles são corretos. São certíssimos para se abandonar a igreja. Desde que você usa essa mesma regra para o mundo, aí você tem o direito de abandonar a igreja. Se você usar essa mesma regra para o mundo, você tem a razão de abandonar a igreja. Agora, se você não usar essa mesma regra para o mundo, você não tem razão. E eu vou provar para você que para o mundo nós não usamos essa regra para a nossa vida. Nós somos muito bons em usar termos de justificação para falar para Deus, eu não quero mais Deus, eu não quero mais fazer parte da igreja, isso por aquilo, mas no mundo você usa essa mesma regra. Nós vejamos assim que se eu ando no mundo, realmente eu tenho uma decepção, eu abandono tudo. Você abandonou o teu emprego porque se ficou decepcionado? Você já abandonou? Oh, hoje eu cheguei lá, fiquei decepcionado, estou indo embora, não quero mais saber do emprego. Você usou realmente essa regra por causa de uma decepção no emprego?
E mais ainda, realmente você casou, você ficou muito apaixonado, você fez o casamento, e aí você se decepcionou com a esposa ou com o esposo, você abandonou. Olha, eu me decepcionei hoje, eu pensava que era aquilo, e eu não quero mais porque eu me decepcionei. Eu vejo assim que muitas vezes aí você nasceu numa família, você descobriu que a tua família não é aquilo. Quantas e quantas vezes nós olhamos para toda a nossa família, que tem o mesmo sobrenome, e falamos, mas a minha família é uma decepção. Você vai lá no cartório e fala, eu quero tirar meu sobrenome dessa família. Porque essa família é uma decepção para mim. E eu não quero mais ter ela. Nós fazemos isso. Nós fazemos quando a cidade nos decepciona. Quando o país nos decepciona, nós pegamos a nossa mala e vamos embora. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós mudamos as regras para coisa que não interessa, mas no mundo nós fizemos a mesma coisa. Nós abandonamos todo porque fomos decepcionados. Nós usamos a mesma regra quando somos frustrados com a nossa profissão que nós escolhemos. E quantas vezes nós escolhemos uma profissão, aí nós estamos trabalhando lá, nós se frustramos. Não é bem aquilo que eu pensava. Aquilo que eu escolhi como profissão, agora estou frustrado, porque eu achava que dava tanto dinheiro, eu achava que seria mais difícil. E aí você fala, não, agora eu não vou mais trabalhar nessa profissão, que eu estou frustrado. Eu vejo assim que isso é algo que muitas vezes nós usamos para o reino de Deus, mas fazemos isso para o mundo, para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós abandonamos a igreja porque achamos que a igreja é hipócrita? E a sociedade não é hipócrita? O setor público não é hipócrita? O setor da educação não é hipócrita? Quando nós vejamos o público, ele fala e apresenta algo que ele quer ser e não é. Quantas e quantas pessoas falam, nós vejamos um policial que entra na polícia, ele luta, e ele chega lá e ele descobre que a polícia não é aquilo que ele pensava. O que fala, realmente nada disso acontece. Eu vejo quantas e quantas vezes, né, tem tanta hipocrisia. Onde é que você vai trabalhar? O patrão fala uma coisa, a hora que você vai trabalhar. Quantas e quantas vezes tem promessa, fala, você vai trabalhar aqui, assim, assim. Você vai ser uma maravilha. Esse emprego é realmente o que está esperando. Aí você começa a trabalhar, você descobre que não é nada daquilo. Uma hipocrisia danada, realmente, quantas promessas que eu tinha, realmente, elas não foram cumpridas. Quantas e quantas vezes o patrão contrata um empregado, e o empregado leva o relite dele, que ele faz isso, daquilo, aquilo, ele é bom, o cara fala assim, ó, agora achei o cara, que vai resolver os problemas. E aí se trabalha um mês, 2, aí descobre que não é nada daquilo. E nós vejamos assim, aí se manda realmente isso embora. Nós vejamos tanto, tem mais hipocrisia que na política. E nós abandonamos tudo, a cidade onde é que tem política, por causa da hipocrisia. Nós abandonamos tudo realmente, porque a sociedade é realmente, muitas vezes as coisas, as pessoas falam que não são. Mas nós vivemos nela. Eu vejo assim que quantas e quantas vezes, também outro ponto que eu falei, que nós somos pressionados. Na igreja nós não aguentamos ser pressionados, que nós pulamos fora. Mas no mundo você é pressionado e você não pula fora. Porque tem uma coisa mais normal que você ser pressionado pelo patrão para você cumprir meta. Que ele chega todo dia e fala, você tem que cumprir a meta. Eu quero que realmente você faz isso e aquilo. E você abandona o emprego por causa da pressão. Você foi pressionado realmente agora, você fala, eu não quero mais esse emprego. Não por causa do dinheiro, você aguenta a pressão. E nós vejamos que isso acontece quantas e quantas vezes, aquele que é nosso superior, que está no público, assim por diante, vem uma ordem, uma coisa que você não concorda nada. Você abandona a tua carreira porque você não concorda. Você deixa tudo para trás, não, eu não concordo com esse ponto, que se pôs. Eu vejo assim que isso acontece muitas e muitas vezes, mas ninguém não abandona nada. Nós suportamos. Nós suportamos porque aguentamos a pressão. Na sociedade nós somos pressionados a pagar certo nossas contas. Se você não paga, teu nome vai no SPC e assim por diante. E depende de onde que você não vai, você vai onde vai venha, né? O juiz, se você não penhora, vai ser processado assim por diante.
Mas assim mesmo nós achamos um jeito, mas na igreja nós achamos difícil, porque achamos que a igreja pressiona demais. E aí nós achamos que nós temos um bom motivo de abandonar a igreja. E aí eu falo assim, que realmente nós temos um bom motivo, nós temos a razão se nós fizermos a mesma coisa para o mundo. Se eu não consigo suportar as coisas do mundo, e eu sou radical assim também, eu também posso ser na igreja. Nós temos essa razão. Porque nós vejamos que esse é um grande motivo, eu vejo assim que, né, na grande verdade nós fizemos isso porque é simplesmente uma muleta, para nós realmente não fazer mais parte e ter uma razão para deixar a igreja de lado. Eu quero sair por cima e eu uso muleta, isso, daquilo, mas na tua vida, na tua profissão, você usa a mesma régua, você usa a mesma medida que você usa com a igreja. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes, né, porque na igreja nós não suportamos, mas no mundo nós suportamos. Você suporta teu patrão, mas os não corretos do pastor você não suporta. Você não suporta, quantas e quantas vezes as pessoas não suportam o outro, mas tem que trabalhar junto por causa, tem um interesse onde o financeiro é tudo suportável. E nós vejamos, mas fazer parte do povo de Deus, não. E aí nós conseguimos carregar uma cruz para o mundo, mas para a igreja não. E por isso que a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e fala mesmo lá em Efésios 4, versículo 2 e 3, diz o seguinte, sejamos completamente humildes, dóceis, sejamos pacientes, suportando uns aos outros. Façamos todo esforço para conservar a unidade do Espírito para o veículo da paz. Jesus nunca falou que seja fácil. É fácil você aguentar teu patrão? É fácil aguentar um empregado, quem que é patrão? Mas por que as pessoas elas suportam? Elas suportam porque tem um negócio por trás. Geralmente é o dinheiro e todo mundo se suporta. Mas na igreja que é algo muito mais, e Jesus, a palavra de Deus diz que nós temos que suportar, realmente aguentar as pessoas, porque tem algo muito maior por trás, que é a eternidade. E nós vejamos que muito isso acontece, aí nós chegamos a esse discurso que não conseguimos. E por que não conseguimos? Mas na nossa vida profissional nós conseguimos, nós suportamos. E a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro realmente para isso. Nós podemos perguntar realmente, quando as pessoas que estão fora da igreja, elas têm grande motivo. E elas têm razão, como é que eu estou falando. Mas na profissão dela, elas não fizeram a mesma regra. Elas estão lá lutando pela profissão, elas estão lá buscando o melhor para a vida dela. Não tem nada de errado, tem que suportar mesmo. Mas isso não é o motivo que realmente a pessoa fala, eu saí da igreja por isso, aquilo, porque a igreja realmente tem que suportar, porque Jesus já mesmo falou que o caminho para o céu é estreito. Se o caminho do mundo é largo e tem cobrança, e do céu também. Então nós vejamos que é algo realmente que as pessoas, nós temos que colocar no nosso coração, porque que as pessoas, elas usam um argumento que não é verdadeiro. Elas usam esse argumento que na sociedade nós toleramos. E aí nós fazemos assim, por isso que eu falo assim, realmente, porque as pessoas, elas falam algo, mas eu faço parte do povo de Deus. Você pode se convencer que você faz parte do povo de Deus. Mas se nos lemos na palavra de Deus, você está fora a parte quando Jesus toca a trompeta, porque veja, a maioria dessas pessoas nós não conseguimos, porque não conseguimos perdoar. Porque andar com alguém tem que saber perdoar. Porque por isso mesmo Jesus já ensina lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa nossas dívidas, Mateus 6,12, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração nós estamos falando, ó Deus, nos perdoa assim como é que nós perdoamos. E se nós não conseguimos perdoar, por que Deus vai nos perdoar? Nós já falamos que Deus não precisa perdoar. E isso é uma grande parte realmente que faz o quê? Que nós ficamos fora do reino de Deus. Ficamos fora quando tocar a trombeta. Por isso que eu gosto muito da historinha do muro, né? Não sei se os irmãos conhecem. Que geralmente tinha um rapaz que estava em cima do muro, né? E aí no lado tinha o diabo e seus anjos, do outro lado tinha Jesus e seus anjos. E Jesus e seus anjos gritavam para o cara para pular do muro. Pula, 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 pula. E ao lado do diabo, de Satanás, ninguém não falava nada. Até uma hora ele pergunta, mas se vira para o lado do diabo e seus demônios, por
por que vocês não falam nada? Aí o diabo fala, por que eu vou falar, se o muro já é meu? As pessoas estão se enganando, achando que elas são de Deus, porque elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não têm a capacidade de andar junto com o povo. Elas acham que realmente eu sou de Deus, mas porque a palavra de Deus já diz que quem é morno não serve para nada. Está lá no Apocalipse que Deus não gosta das pessoas em cima do muro. Eu vejo assim que realmente quando as pessoas elas saem do meio do povo de Deus, porque ela está mostrando que ela não consegue suportar um outro. Ela não consegue perdoar o que ofende. E isso é uma coisa que me ajudou muito, que faz eu andar muito e amar as pessoas. Quando alguém me ofende, por que eu consigo perdoar? Porque eu também ofendo. Eu também decepciono. Eu também frustro, também sou hipócrita. Quando alguém é hipócrita para mim, mas por que não vou suportar? Porque eu também sou. Eu não consigo ser realmente aquilo que eu cobro dos outros. Porque nós queremos cobrar algo da igreja, que ela não é perfeita aqui, como ser humano. Nós queremos cobrar algo das pessoas, que elas também, que nem nós não conseguimos fazer. E aí nós achamos essa desculpa, achamos que realmente, que eu vou sair da igreja porque não é aquilo. Mas quando somos saindo do corpo de Cristo, nós estamos o quê? Dando oportunidade para Satanás, ele vai ganhar nosso coração, e quando Jesus vier, nós vamos ficar fora. As pessoas, elas abandonam realmente a igreja, elas achando que estão certas, mas do meu ponto de vista estão muito errados, porque na igreja, que nós vamos aprender a ser o quê? Discípulos. Porque no reino de Deus não tem seguidores. Se você segue Jesus, você está se enganando. Porque quem seguia Jesus, que eu falei nesse dia de seguir, é a multidão que comia o pão. Quem seguia Jesus, as pessoas que só queriam milagre. Mas aí que nós vejamos a metade do ministério, Jesus falou, mas eu não quero seguidores, eu quero discípulos. E Jesus escolheu aqueles homens para ser discípulos. E aí depois veio os homens fazendo outros discípulos, porque no reino de Deus só tem discípulo. E onde que nós conseguimos ser discípulos? Simplesmente é no meio do povo de Deus. Aqui que você vai aprender a amar. Aqui você vai aprender a suportar o irmão. Aqui que você vai aprender realmente, Deus vai trabalhar no nosso coração para nós sabermos levarmos. Em casa ninguém não precisa suportar nada. Porque se você não gostar do irmão, só não receber mais ele quando vai lá. É muito fácil. E é muito fácil ser crente em casa, mas como você vai praticar a tua fé? Vai praticar no meio da igreja. E por isso que a igreja é tão importante. Por isso que Satanás nunca conseguiu destruir a igreja. Por isso que o diabo trabalha tanto para você não vir na igreja. Se tem uma coisa que Satanás trabalha, que as pessoas não vêm na igreja. Se não fosse importante, Satanás não ia dedicar tanta coisa para as pessoas não virem louvar ao Senhor. Se não tivesse importância nenhuma. Porque Satanás sempre vai atacar mais, não é que é mais importante. E uma coisa, onde é que o povo de Deus está reunido, Deus, o Senhor está. Por isso que Ele vai trabalhar realmente para as pessoas abandonarem a igreja. E elas muitas vezes têm razão, mas para o mundo elas não têm. Por isso que elas estão, quem está fora da igreja, realmente está totalmente errado. Não tem argumento nenhum. Só se usar todos esses argumentos na tua sociedade, onde é que se vive, na tua profissão também. E eu sei que nós não fizemos isso. Nós não jogamos fora a nossa carreira, por causa de uma frustração, uma decepção, por causa de uma hipocrisia. Nós não jogamos nada disso fora. Nós não abandonamos um bom salário que estamos ganhando porque alguém fez pressão sobre a gente. Não é porque nós queremos receber o salário. Eu vejo assim que realmente quando estivemos na igreja queremos ser discípulo, porque qual a promessa? Que Jesus falou que o melhor está por vir, que é a eternidade. Não é que o prêmio, aquele que vem na eternidade é muito melhor. E o que o apóstolo Paulo fala, por que ele fala assim, a morte para mim é lucro, só falta pegar a coroa. A coroa que é aquilo que é como se trabalhar um mês inteiro e receber aquilo que você fez assim também para a nossa caminhada de fé. Nós lutamos, nós suportamos tudo porque nós queremos receber onde? A eternidade. E aí o propósito da igreja é que realmente muitas pessoas elas vêm com a expectativa errada. A igreja nós vejamos, nós suportamos tudo porque nós queremos ir para o céu.
Se essa noite tocar a trombeta, nós queremos ser aqueles que ouvimos a trombeta tocar. Né? Se vem daqui tantos anos, nós não queremos ficar para trás. Mas quem que ouve, quem que é realmente aquele que fica firme, que ele não abandona jamais. Aquele não põe a dificuldade, realmente é isso que aconteceu, eu fiquei decepcionado, pressionado, fiquei na época da hipocrisia, da frustração que não é daquilo. E nada disso me faz, quem que faz? Quem é vencedor? Aquele que suporta tudo. É como uma profissão, quem que são as pessoas de sucesso? Elas suportam tudo, uma profissão. E ela tem objetivo, mas eu vou chegar lá, por que ela chega? Porque ela realmente vai atrás. Não importa se tem hipocrisia, se é pressionado e assim por diante, o companheiro que frustra, quantos nós vejamos numa empresa que as pessoas trabalham, um companheiro puxa o tapete do outro, e você abandona por isso, porque é decepcionado com o amigo, que se diz que era amigo, mas não é. Não, mas você vai na frente, você vai lutando, porque o teu objetivo é onde? É crescer. E assim também vejamos assim, mesma coisa temos que usar, porque por isso que o salmista fala, né? Quando me disseram, vamos na casa do Senhor, me alegrei, que eu tenho prazer de ir na casa do Senhor. Eu sei que a igreja não é perfeita, eu sei que tem muita hipocrisia, mas Jesus prometeu, onde é que tem 2 ou 3, ele está lá, porque eu quero estar na presença do Senhor, e aí eu suporto tudo. E aí nós vejamos que hipocrisia aqueles que realmente abandonam a igreja, porque eles estão perdendo o seu melhor, estão deixando de ser discípulos, eles somente são seguidores de Jesus Cristo. E quem é seguidor, não vai vir a trombeta tocar, porque o reino de Deus é feito por discípulos, aqueles que estão dispostos a aprender com Jesus. Quem não está disposto a aprender é somente um seguidor. É muito fácil ser seguidor. Discípulo é se comprometer, é realmente aprender mais. Que realmente nós possamos, essa noite, possa meditar na palavra. Como se avalia a igreja? Qual é a tua dificuldade? Quando se acontece qualquer coisa, quando se tem uma frustração na igreja, uma decepção, uma hipocrisia, uma pressão, avalia bem, não, eu vou abandonar a igreja, mas faz isso mesmo na tua profissão também. Aí você vai ter razão. Se você não fizer isso na tua profissão, você está errado, você vai estar totalmente fora do princípio de Deus. Nós temos que realmente meditar isso. Nós fazemos isso. Por que as pessoas abandonam? Elas abandonam porque realmente elas querem culpar outros, de uma coisa que ela já desistiu. Então nós vejamos porque na nossa profissão nós não fizemos. Você medita bem, avalia isso bem. Você suporta na tua vida privada, pode suportar a igreja também. E aí nós vamos chegar o que? O prêmio da eternidade. Porque Jesus está voltando, a qualquer momento. Vamos ir por pé, tu possa falar com o Senhor.